Ok, nós estamos em direto para a página do Venâncio Mondlane a partir do Jardim 25 de Junho. O Jardim 25 de Junho é um jardim que tem um simbolismo especial, porque 25 de junho é a data da independência de Moçambique. E então hoje vamos falar de um assunto que tem a ver com os valores da independência nacional. E então, mas para vocês me perceberem muito bem, felizmente agora já usamos pela tela, já não preciso gritar tanto. Então, para vocês me perceberem muito bem, o que eu vou fazer? Eu vou me sentar um pouco neste banco. Vocês me acompanham até que eu me sente nesse banco para a gente poder conversar à vontade. E de que nós vamos conversar hoje? Nós temos muitos assuntos hoje para conversar, mas acho que o assunto mais importante de todos é exatamente a conferência de imprensa que foi dada pelo vice-comandante-geral da polícia, o Sr. Tsukana, sobre as manifestações que ocorreram no dia 18 de março, no sábado. E segundo o comandante-geral, o vice-comandante-geral da polícia, aquela manifestação tinha objetivos obscuros. E um dos objetivos obscuros desta manifestação era criar condições de uma agitação generalizada que levasse a um golpe de Estado. Portanto, segundo o vice-comandante-geral da polícia, pretendia-se remover o poder instituído, sob o ponto de vista constitucional, para se instaurar um governo à força. Portanto, e foi listando nomes que estavam na dianteira ou na liderança da tentativa de golpe de Estado. E o primeiro nome que foi citado foi o meu, Venâncio Mondlane, foi citado o nome da Quitéria Guiringane, foi citado a Fátima Mimbiri, foi citado também o Augusto Pelembe, o João Massango, foi citado o Manuel de Araújo, foi citado o Albano Carige. Portanto, estes foram os nomes visados, dando a entender de que nós tínhamos um plano de criar um golpe de Estado em Moçambique. Então, são afirmações extremamente graves, muito ousadas. Felizmente, antes de nós falarmos sobre isto, vários colunistas, intelectuais, jornalistas já estão a falar sobre isso. E eu nunca vi um tema que levasse a tanto consenso nacional, mesmo nas pessoas que habitualmente nós discordamos de vários aspectos na abordagem sobre as questões nacionais, desta vez foram unânimes. O antigo bastonário da Ordem dos Advogados chegou a dizer que tratava-se de uma comunicação que era indigna de um órgão como o Comando-Geral da Polícia. O Tomás Vieira Mário, por exemplo, chegou a dizer que aquela foi uma comunicação extremamente infeliz. E temos vários. O professor Macamo, Elísio Macamo, por exemplo, colocou várias questões que realmente não dignifica o país a forma como o Comando-Geral da Polícia comunicou em relação a este assunto. Mas uma coisa engraçada no meio de tudo isto é que o próprio Comando-Geral da Polícia assume que eles fizeram um trabalho de polícia. Esse trabalho de polícia nós entendemos que é um trabalho de inteligência, um trabalho, digamos assim, de averiguação dos potenciais riscos de haver violência. Mas ele fala de um trabalho de polícia, mas não dá detalhes qual é o resultado desse trabalho de polícia. O que os serviços de inteligência trouxeram como elementos que fossem indiciários de que haveria violência naquele dia? Ele não chega a dizer isso. E depois faz afirmações muito graves, como que os manifestantes agrediram, quer dizer, entraram em confrontação física com a polícia. Não há, quais são as evidências que ele tem de que houve confrontação física com a polícia? Não existem nenhumas evidências. Segundo, chegou a dizer que os manifestantes utilizaram objetos contundentes, arremessaram objetos contundentes. Quais são as evidências que ele tem de um manifestante que pegou num objeto contundente contra uma montra, contra um carro, contra um polícia? Não existem evidências. Chegou ainda a dizer que houve tentativas de se apoderar das armas que tinham os polícias. Quais são essas evidências? Em nenhuma parte, nem em Nampula, nem em Climane, nem em Maputo, nem na Beira, não há evidências. E graças a Deus, hoje nós temos as redes sociais e que a maior parte dos jovens que estavam na marcha
em todos estes pontos que eu me referi, usam telemóveis e estavam a transmitir em direto, como eu também estive a transmitir em direto. Portanto, nós temos várias fontes de informação, várias fontes de imagem, para rever essas imagens e mostrar taxativamente onde é que está o indivíduo que tentou apossar-se da arma da polícia, onde está o indivíduo que fez arremesso de objetos contundentes contra um bem público ou privado. Portanto, a polícia devia ter mostrado essas evidências, ter comprovado as evidências, para depois tirar as conclusões que quis tirar. Da mesma maneira que hoje está comprovada a evidências da brutalidade da polícia e da força desproporcional. Por exemplo, nós tivemos aquele jovem, o Marcelino, que junto dali do Jardim dos Magerman, do Jardim da Liberdade, que foi espancado como se estivesse a espancar um escravo fugitivo no tempo colonial ou no tempo da escravatura. Tivemos o jovem Inocêncio, que recebeu um tiro direto no olho e foi-lhe retirado todo o conteúdo do olho. Ou há um jovem que ainda está internado também, que foi-lhe arrancado o olho. Ou há um jovem que tomamos conhecimento, que foi-lhe arrancado o nariz. Há um outro senhor que ficámos a saber, quando estávamos a sair do Hospital Central, no mesmo dia, que tinha recebido um tiro direto de balas reais na clavícula. Portanto, nós vimos a brutalidade da polícia em tudo que era lugar. Eu, inclusivamente, pessoalmente, o senhor, o homem da FIR, da famosa camisa azul, quando ele chegou à 7ª esquadra, estava lá com um carro cheio de manifestantes. Quando ele desceu, eu via ele, eu falei com ele. É um senhor tão mal educado, que sabe insultar a todo mundo, ainda dizer que ali não é juiz. Portanto, esta aqui é a personalidade, é o perfil do polícia que nós temos. E mais grave, é o vice-comandante da polícia, comandante-geral da polícia, que esperávamos dele uma linguagem institucional, uma linguagem responsável, uma linguagem de Estado, mas a usar uma linguagem manipuladora, uma imagem da contra-informação, uma linguagem da propaganda política. Quer dizer, é isto que nós estamos a lutar neste país. Nós queremos acabar com uma polícia que já não é a polícia da República de Moçambique, mas é que é a polícia da República da Frelimo. É o que nós temos aqui. Então, é isso que temos que acabar. Quer dizer, o próprio polícia faz juízos de valor. Diz que os jovens, o mote principal da marcha era o custo de vida, era a reclamação contra o custo dos transportes. Nada disso. Os objetivos da marcha eram claros. Era imortalizar os ideais de Azagaia, era celebrar a vida e obra de Azagaia, era homenagear a carreira do Azagaia, era exatamente juntarem-se vários jovens em que nós tivéssemos o mesmo ideal e queríamos compartilhar, digamos assim, o mesmo ideal, levando Azagaia como nosso farol. Era isso que nós tínhamos, não é? Então, não entendo como é que de repente ele vai inventar coisas do género, dizer que houve arremessos, que havia objetivos de fazer golpe de Estado. Quais são as evidências disso? Foi uma marcha pacífica. Os únicos que usaram de violência, os únicos que não tiveram postura de Estado, foi exatamente a PRM. E mais, ele se esquece de afirmar uma coisa que é extremamente importante. É que nós tivemos autorização do município de Maputo para nos fazermos presentes à marcha. Ele não diz como é que esta autorização depois foi alterada. Como é que foi alterado isso? Até vamos dar uma voltinha para ver se ficamos num outro ponto, né? Ele que explique como é que isso foi alterado, né? Ele não explica como é que foi feita a alteração da autorização feita pelo município de Maputo para, de repente, dizerem que já não se podia marchar. Qual é a base? Qual é que é as evidências de que havia riscos de se criar desordem? A única desordem que foi feita é a desordem da polícia da República da Frelimo. Não foi os jovens. Graças a Deus, esta marcha é uma daquelas em que se pode dizer foi uma das melhores organizações que foi feitas a nível das manifestações em Moçambique. Porque os próprios jovens, eles próprios criaram um sistema de comunicação que faziam sempre menção de que ninguém deveria optar por ações de violência. Ninguém devia optar por destruir bens públicos ou privados. Eu, na comunicação que fiz antes, um dia antes da marcha, fiz questão na minha própria página, onde vocês estão a vir aí, de dizer claramente que ninguém devia usar violência. Ninguém devia
destruir bens públicos e privados. Esse foi um apelo que nós fizemos. Então, não entendemos o que está a acontecer com a nossa polícia. Está tão despreparada a esse nível. Quer dizer, a nossa polícia diz que o serviço de polícia, o serviço de inteligência, o serviço de pesquisa policial trouxe aquele tipo de dados. Isso aí acaba nos dizendo que então estamos num período extremamente triste, se assim foi, não é? Se nós temos jovens indefesos, como é que se cria um golpe de Estado quando as pessoas não têm armas? Como é que se cria um golpe de Estado quando as pessoas não têm elementos, de violência, não têm objetos contundentes, as pessoas não têm absolutamente nenhuma arma, nem convencional, nem branca? Como é que se cria um golpe de Estado quando os próprios jovens estavam interessados em seguir a rota? Os jovens estavam preocupados, por exemplo, em seguir a rota que era da Eduardo Mondlane até a Praça da Independência. Os jovens não foram para qualquer outra rua, não foram à rua da presidência, não foram à rua das instituições públicas. Foram exatamente para cumprir a rota, que era a recomendação dada pelo município de Maputo, que devia se respeitar a rota. Então, que golpe de Estado é esse, em que estes querem dar golpe de Estado, pura e simplesmente, eles querem manter-se fiéis à rota que já tinham acordado, não é? Como é que é possível? Então, qual é esse golpe de Estado? E depois mais, como é que o comandante-geral da polícia, o vice-comandante-geral da polícia, diz que os jovens estavam a reclamar das condições de vida, ignorando o contexto exógenos, isto é, o contexto internacional. Quer dizer, ele já está a fazer juízos de valor. O próprio vice-comandante-geral está a fazer juízos de valor, quer dizer, ele próprio já está feito em economista. Ele já está feito em economista, é especialista em economia. E já entrou nas cabeças dos jovens para entender quais são as razões da marcha. E não só as razões da marcha, como já está a tirar conclusões de quais são os problemas do custo de vida. Isto é papel da polícia. Isto é papel da polícia. É para isso mesmo que a polícia fez o juramento, a bandeira, a pátria de seguir a Constituição, seguir as leis, justamente para fazer isto. Isto é papel da polícia. Isso é simplesmente vergonhoso. E aqui também dão razão de que, mais uma vez, há motivos suficientes para se mover uma ação contra a polícia. Uma ação nacional e internacional. Há motivos suficientes para se mover uma ação contra o Estado. O CIP já deu o seu exemplo, mas também nós temos que, de forma organizada, a sociedade moçambicana, nos organizarmos para movermos uma ação contra este Estado. Porque o Estado agiu como um Estado terrorista. Usou a polícia para fins propagandísticos, para fins políticos, partidários, para fins obscuros à liberdade. Portanto, essa é que é a questão que nós temos que colocar. E para terminar, só dizer uma coisa, nós não vamos desistir. Façam as ameaças que quiserem fazer, façam as invenções que quiserem fazer, vão buscar fatos, inventar informações tão tristemente elaboradas como estas. É vergonhoso. E víamos o vice-comandante da polícia, ele todo desconfortável, estava a fazer leitura de uma comunicação, ele próprio não tinha alma. Alguém está a fazer leitura do documento, mas que não se identifica com o documento. Estava embaraçado, quer dizer, não tinha convicção no que está a dizer. E este é que é o problema. E é esta luta dos jovens hoje, esta é aquela luta do Azaghai. Nós temos que acabar com a história de usar o Estado para fins partidários, para fins, digamos assim, de grupos, de interesses de grupos, de defesa de interesses particulares. O Estado não pode ser usado para isso. A polícia não pode ser usada de forma partidária. A polícia não pode ser manipulada. A polícia é republicana. A polícia obedece simplesmente à Constituição e às leis. Não obedece estatutos de partidos. Não obedece ordens superiores ilegais. Os jovens tinham até direito de resistir, porque a Constituição nos dá o direito de resistir perante ordens ilegais. E toda a atuação da polícia foi ilegal, foi anticonstitucional, foi inconstitucional. Toda a atuação da polícia foi um crime que foi cometido e devem ser responsabilizados. Devem ser responsabilizados. Todos eles devem ser responsabilizados. E temos muita gente aqui que perdeu. Temos um jovem que ficou defeituoso para sempre. O Estado tem que indemnizá-lo. E mais, tem que se mover até uma ação internacional. As pessoas
Vocês pensam que o TPI, o Tribunal Penal Internacional, só trata de crimes de homicídio? Não, não é só isso. Este é um assunto também para o TPI. Portanto, nós temos todos os elementos para levar este governo à barra do tribunal. Temos que tentar uma ação contra esse governo. Essa foi uma ação dada ordens para matar os jovens. Aquele tipo de violência não visava outra coisa, visava fazer o assassinato das pessoas. Queriam assassinar exatamente as pessoas que eles estão a lidar agora. Os nomes que eles mandaram agora, a lista que eles mandaram, que puseram como em primeiro lugar, significa que era a lista do abate. Eram as pessoas destinadas a serem assassinadas. Este que era o objetivo. Então, esta comunicação até foi boa, porque pelo menos deu a conhecer ao povo, deu a conhecer aos moçambicanos e ao mundo quais são as pessoas que estão na lista de serem assassinadas pelo governo de Moçambique. Quais são as pessoas que são objeto dos esquadrões da morte? Quais são as pessoas que são objeto de assassinato extrajudicial pela Polícia da República de Moçambique? Então há uma força política que usa a Polícia da República de Moçambique, que é para assassinar opositores, que é para assassinar aqueles que têm voz própria, que é para assassinar aqueles que querem fazer o uso das liberdades que estão na própria Constituição. Portanto, querem no fundo é assassinar a Constituição da República. Querem no fundo é assassinar o Estado de Direito Democrático. Querem no fundo é assassinar todos os direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos. Querem, no fundo, reinstalar em Moçambique o regime de partido único, o regime monocórdico, o regime da voz única, o regime unilateral, o regime em que não há multiplicidade de vozes, em que não há ideias multipolares, em que não há a liberdade de expressão, em que não há direito para usufruir a sua cidadania. No fundo é isso que querem fazer, querem matar a cidadania, querem assassinar a cidadania, querem assassinar a democracia. É? E visaram pessoas concretas, tal e qual mataram antes Gilles Sistaki, que foi um combatente pela democracia. Tal e qual também assassinaram antes Jeremias Pondeca, que foi um lutador pela democracia. Tal e qual assassinaram também antes o nosso jovem economista, o Siba Macuacua, que era um lutador pela democracia. Tal e qual assassinaram antes o Carlos Cardoso, que era um combatente pela democracia. Tal e qual assassinaram também, ainda muito recentemente, o juiz Vilanculos, que era um combatente pela democracia. Tantos outros assassinatos que andaram fazendo neste país. Assassinaram tanta gente. Todas as vozes que se levantam contra o regime. A única forma de fazer, a única forma de agir não é com o diálogo. A única forma de agir não é com a interação. É com o assassinato, é com a bala. Tal e qual assassinaram também o Anastácio Matavel, que era um ator cívico, um agente cívico, que lutou bastante para provar que os dados de recenseamento de gás eram falsos. Assassinaram o homem. Tal e qual foram assassinados. A lista é enorme de pessoas que foram assassinadas exatamente por lutarem pela democracia. Como também não assassinaram, mas feriram de uma forma séria o Hercílio de Salema, porque fez o uso do direito de livre expressão. Tal qual aconteceu com o professor Macuane. Tal e qual aconteceu com Jeremias Langa, na altura estava na STV quando foi raptado. Tal e qual aconteceu com muitas outras pessoas que são raptadas, são sequestradas, são mortas, né, de forma extrajudicial, para manter um Estado ilegal, manter um Estado que agora está a ficar um narco-Estado. Nós já somos um narco-Estado. Quer dizer, o nosso próprio Estado hoje, na verdade, se é um golpe de Estado. Atenção, escuta lá bem, escuta o que eu vou dizer agora. Você presta atenção no que eu vou dizer agora. Aproxima lá essa câmera aqui. Se há golpe de Estado que aconteceu em Moçambique, o golpe de Estado foi cometido pelo crime organizado. Porque o crime organizado já assaltou o Estado. Então o golpe de Estado já foi dado há muito tempo. O crime organizado assaltou o Estado, capturou o Estado, sequestrou o Estado. Então já não há mais golpe de Estado a dar. O golpe de Estado já foi dado pelo crime organizado.
O golpe de Estado já foi dado pelos raptores. O golpe de Estado já foi dado pelos antidemocratas. O golpe de Estado já foi dado para aqueles que perseguem a oposição. O golpe de Estado já foi dado para aqueles que são traficantes de droga. O golpe de Estado já foi dado para aqueles que traficam seres humanos. O golpe de Estado já foi dado para aqueles que sequestram, roubam e fazem tráfico de órgãos humanos. O golpe de Estado já foi dado para aqueles que são responsáveis de mandar a heroína para a África do Sul, que está a destruir a juventude da África do Sul. A juventude sul-africana está envenenada por heroína e que já foi dito pelo irmão do presidente Mbeki, que é um grande economista a nível internacional, que a heroína que entra na África do Sul, essa é promovida pelo Partido Frelimo. O golpe de Estado já foi dado pelo crime dos homens que fazem desvio de fundos no Estado. O golpe de Estado já foi dado quando foi anunciado pelo próprio Gabinete Central de Combate à Corrupção que as instituições, os agentes que mais cometem atos de corrupção e desvio de fundo, são justamente os agentes da justiça. São justamente os agentes da justiça. O Estado está minado. A corrupção entrou no Estado de uma forma irreversível. A corrupção entrou como se fosse, digamos assim, como se fosse água a penetrar dentro de uma árvore. Portanto, a corrupção penetrou, infestou, está destruindo o Estado por dentro. Então o golpe de Estado já foi dado há muito tempo. Qual é o esse outro golpe de Estado? Querem arranjar uma cortina de fumo, enganar as pessoas de que existe uma lista de pessoas que querem dar golpe de Estado, quando na verdade o golpe de Estado já foi dado há muito tempo. O golpe de Estado já foi dado há muito tempo. O crime organizado já deu o golpe de Estado. Qual é o outro golpe de Estado que estão à espera? Agora, atenção uma coisa, escuta o que eu vou dizer agora. Presta atenção no que vou dizer agora, presta atenção. Se defender o povo sofredor, isso é golpe de Estado. Se respeitar a Constituição, é golpe de Estado. Se eu fazer manifestação, é golpe de Estado. Se eu fizer marcha, é golpe de Estado. Sabendo que tudo isso que eu disse é permitido pela Constituição. Então se tudo isso é golpe de Estado, então eu sou o maior golpista do Estado. Sou o maior golpista do Estado. E vou continuar a minha ação para golpear o Estado. Se golpear o Estado é defender o povo. Se golpear o Estado é exigir que se cumpra a Constituição. Se golpear o Estado é exigir o respeito pelos direitos humanos. Se golpear o Estado é ser a voz daqueles que não têm voz. Se golpear o Estado é proteger aqueles que são os mais fracos. Se golpear o Estado é exigir uma boa governação. Se golpear o Estado é lutar contra a corrupção. Se golpear o Estado é exigir uma governação boa para o povo, para a prosperidade do povo, para o bem-estar do povo. Então eu sou um golpista. Com todo prazer. Apresento-vos aqui, com todo prazer, Venâncio Mondlane, o maior golpista de Moçambique. Eis-me aqui, senhor, apresento-me como um golpista. Então, se tudo isso é golpe de Estado, não, sim, aí aceito. Reconheço que fiz uma tentativa de golpe de Estado. Podem escrever, sim, o Venâncio confessou que ele é o golpista, que tinha um plano de golpe de Estado. Então, muito obrigado. Esta live era só para esclarecer e reagir exatamente a esta conferência de imprensa do vice-chefe ou vice-comandante-geral da polícia, em que ele afirmou claramente que eu era o primeiro da lista dos que queriam cometer o golpe de Estado. Então, significa que esse golpe de Estado, conforme eu disse, esse golpe de Estado, se é para defender o povo, é bem-vindo. Então, meus amigos, não vamos desistir. Você aí na tua cidade, você no teu bairro, você no teu distrito, você no teu quarteirão, vamos todos dizer povo no poder. Povo no poder. Onde você está no trabalho, está na rua, está no cabeleireiro, está em casa com os filhos, não deixe de dizer povo no poder. Quando alguém disser bom dia, você diz povo no poder. Quando alguém dizer boa noite, você diz povo no poder. Quando alguém dizer boa tarde, você diz povo no poder. Quando alguém te perguntar como é que tu estás, você diz povo no poder. Então, povo no poder hoje tem que passar a ser o nosso catecismo, a nossa Bíblia, o nosso Alcorão. Portanto, o povo no poder deve ser a expressão que deve dominar todo o ano 2023. É por isso que nós dissemos, queríamos eleger o ano 2023 como o ano Azagaia, como o ano do povo no poder. Então, é o ano do povo no poder.
E vamos fazer mais manifestações, vamos fazer mais, vamos protestar mais. E há várias formas de protesto. Podemos protestar sim nas nossas casas, sim. O próximo protesto, por exemplo, pode ser a gente estar cada um na nossa casa e a partir das 19 horas todos nós acendermos as velas. É uma vela que vamos acender para orar, para celebrar a liberdade. Então podemos fazer isso. É um protesto. Sem precisar ir à rua, acendes uma vela em casa, 19 horas. Vamos pôr velas em todo Maputo, em todo o país, de Rovuma a Maputo, com velas acesas às 19, em nome da liberdade, em nome dos direitos humanos, em nome da democracia, em nome das liberdades fundamentais. Por que não? Há várias formas de protesto. Até ficar em casa também. Dizer que eu hoje não saio é um protesto e você está livre de protestar. Qual é o problema? Mas voltamos a repetir. Graças a Deus, os manifestantes de 18 de março, nenhum deles tinha objetivos nem de destruir bens privados, nem públicos, nem de pôr em causa a ordem constitucional no país. Nenhum deles. É por isso que, não havendo resposta, tiveram que recorrer à imaginação. Foram para a imaginação. E na imaginação, a imaginação foi tão débil, tão infeliz, uma imaginação tão infeliz, que até inventaram que os manifestantes tinham objetos contundentes a arremessar. Os manifestantes tentaram se apossar das armas dos polícias. Os manifestantes tentaram fazer um golpe de Estado. Quer dizer, até eu digo mais, né? Quer dizer, é uma honra, né? É uma grande honra. Quer dizer, eu ser, neste momento, elevar o meu valor até a ser o principal promotor de uma tentativa de golpe de Estado. Eu nunca me imaginei na minha vida que estaria associado a isso, né? O valor que me deram foi tão grande, né? Foi tão grande, foi enorme. Foi enorme o valor que me deram. Quer dizer, a tentativa de criar um golpe de Estado, não é? Tentativa de criar um golpe de Estado. Não tem problema nenhum. Se criou esse tal golpe de Estado, mas se é um golpe de Estado, conforme eu disse, para defender as liberdades, então vale a pena. Se é um golpe de Estado para defender os direitos humanos, vale a pena. Se é um golpe de Estado para defender a democracia, vale a pena. Se é um golpe de Estado para defender a independência, vale a pena. Se é um golpe de Estado para defender o direito da manifestação, vale a pena. Se é um golpe de Estado para defender o direito à marcha, vale a pena. Se é um golpe de Estado para defender a boa governação, vale a pena. Se é um golpe de Estado para defender a luta contra a corrupção, vale a pena. Se é um golpe de Estado para lutar contra os sequestros, vale a pena. Se é um golpe de Estado para lutar contra os sequestradores, os raptores, vale a pena. Se é um golpe de Estado para parar com o tráfico de droga, de heroína que está a dominar esse país, vale a pena. Se é um golpe de Estado para parar com o narcotráfico em Moçambique, vale a pena. Se é um golpe de Estado para acabar com as dívidas ocultas, vale a pena. Se é um golpe de Estado para acabar com os blindados que atacam os jovens, assassinam os jovens, vale a pena. Penso que é tudo. Por hoje, nós paramos por aqui. Um forte abraço e até sempre. Não pare de dizer povo no poder, onde você está. E alguém diz asa, você vai dizer Gaia. Enquanto uns dizem asa, você diz Gaia. E você vai sempre dizer povo no poder. Povo no poder, povo no poder. E até sempre. Um abraço. Tchau, tchau.